E aí, irmãos, tudo tranquilo? Vamos continuar o nosso estudo sobre as igrejas, na verdade, sobre a carta às igrejas do livro de Apocalipse, tá? O último vídeo eu falei sobre a carta para a igreja de Éfeso, agora vamos falar sobre a carta para a igreja de Esmirna, tá bom? A carta está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, dos versículos do 8 ao 11. Então, antes de ler a palavra do Senhor, vamos orar mais uma vez, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, agradeço por esse momento, ó Deus, agradeço por podermos ter a oportunidade de ler Sua palavra, estudar Sua palavra e aprender mais sobre Ti, ó Deus. Peço para que o Senhor abençoe esse momento, que o Senhor guie esse estudo, que o Senhor direcione minhas palavras, que o Senhor abra o coração de quem está vendo esse vídeo também, ó Pai, e nos dê entendimento, ó Deus, nos dê entendimento maior sobre a Tua vontade, sobre o que o Senhor quer dizer com esse texto. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Simbora. Seguinte, para começar então eu vou ler esses versículos e aí a gente reflete mais um pouco, ok? A palavra de Deus diz o seguinte: Carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo de que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Amém? Então vamos lá. Essa palavra de Deus, essa palavra que Jesus deu para João escrever na carta de Apocalipse, no livro de Apocalipse, perdão, primeiro a gente tem que entender o fato de que a igreja estava sofrendo aflições e era pobre. O que a gente tem que entender sobre essa época? Que a pobreza e riqueza não são obrigatórias no cristianismo. O que eu quero dizer é o seguinte: não necessariamente porque você acredita em Deus você vai prosperar. Ao contrário do que foi pregado na teologia da prosperidade, essas coisas, não necessariamente você vai prosperar financeiramente pelo fato de você ser cristão. Tá bom? Mas, ao mesmo tempo que a gente vê aqui, que o Senhor fala que conhece a pobreza e as aflições, os sofrimentos que ela traz para esse povo, ele diz que o povo é rico. Que o povo é rico, por quê? Porque segue a Deus. É o rico espiritualmente falando. Porque segue a Deus, porque o povo não deixou o seu Senhor e traz. E Deus reconhece isso. Ou seja, para Deus, não é a riqueza financeira que importa, é justamente o contrário, é a riqueza espiritual, é a obediência, é todo, é o amor que o fiel sente por Deus. E aí a gente segue o texto, que é assim, dizendo que a igreja sofria blasfêmias dos falsos judeus, né? Porque aqui mesmo Jesus fala dos que se dizem judeus, mas não são. Ele chama inclusive essas pessoas de sinagoga de Satanás, ou seja, membros da igreja de Satanás. Então, tem que ficar muito claro isso na nossa cabeça, tá certo? Vamos lá. O que
essas blasfêmias eram? Segundo a história, esses falsos judeus denunciavam essa igreja para os romanos e isso fazia com que os romanos não deixavam ter comércio com ela. Sendo assim, elas ficavam ainda mais pobres porque não poderia vender nada, não poderia vender comida, não poderia vender as plantações, não poderia fazer nada com o Império Romano, sendo assim deixando a cidade ainda mais miserável. E isso mostra, e Deus mostra aqui que isso estava desagradando ele profundamente. Deus anuncia também que essa igreja vai sofrer. Então, outra lição que a gente tira daqui: ser cristão, acreditar em Deus, ser um bom filho de Deus, não resolve o sofrimento aqui na terra. Nós vamos sofrer, ok? Só um minutinho. Nós vamos sofrer porque é assim que é aqui no mundo. O mundo jaz o pecado, o mundo é o maligno, estamos aqui para sofrer e vai ter sofrimento. Você sendo cristão ou não. A eternidade é outra história. Aqui mesmo fala que o diabo vai provar o povo, inclusive lançando alguns para a prisão. A perseguição da igreja, tudo isso que aconteceu na época. Mas Deus falou o seguinte, que essa perseguição será temporária. Aqui diz durante 10 dias. Mas será breve, temporária, e que se a igreja permanecer fiel até a morte, ele vai dar a coroa da vida. Eles vão ser profundamente recompensados na eternidade. Tá entendendo? E é isso que a gente tem que entender. Você sofre, eu sofro, todo mundo sofre, cristão ou não. Mas para o cristão é passageiro. Para quem não é cristão, quando chegar a hora da segunda morte, vai ser eternamente. Se não se arrepender dos pecados e confessar Cristo como Salvador. Então é isso. A gente tem que entender que vai sofrer. Deus falou para aquela igreja, mas põe no contexto da gente. A gente vai sofrer, mas é um sofrimento passageiro e que a gente tem que permanecer fiel. Porque aqui no último versículo fala: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Ou seja, depois da primeira morte, depois que acabar essa nossa vida, o nosso corpo espiritual, tem a segunda morte, que seria a morte da eternidade, certo? Então, quem for fiel ao Senhor não vai sofrer os efeitos da segunda morte. Tá entendendo? Então é isso. Esse é um texto que a gente tem uma lição muito importante. O sofrimento existe para todos. O sofrimento existe para todos e a gente tem que cuidar para não confundir as coisas, porque muitas vezes é anunciado que Deus vai livrar a gente do sofrimento aqui na terra, que Deus vai fazer a gente prosperar aqui na terra, isso e aquilo, mas não é necessariamente verdade aqui na terra. Nossa prioridade é a eternidade ao lado dele, entendeu? Então é isso. Essa foi a carta para a igreja de Esmirna e no próximo vídeo vamos continuar falando agora a respeito da carta para a igreja de Pérgamo, tá certo? Abraço, que Deus abençoe. Falou!